Amém, queridos, graça e paz, boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto online, amém? Você está feliz aí na sua casa? Será que você pode ficar de pé para celebrar junto conosco? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas deixa eu te falar, a casa do Senhor nessa noite é a tua casa. Amém? Você vai celebrar junto conosco aí onde você está. Vamos celebrar isso, meu irmão, com alegria. Vamos lá? Vamos cantar isso todos juntos. Alegrai-vos, filhos, Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Oh, aleluia! A Bíblia diz que você é próspero, meu irmão. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei, vamos cantar isso, o melhor de Deus. E o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Oh, aleluia! Vamos se alegrar, meu irmão! Essa é uma noite que o Senhor preparou! Oh, aleluia! Vamos lá do início! Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Diga isso, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. Diga isso! E sabereis que o melhor de Deus... Não, meu irmão, vamos fazer melhor, vamos lá, vamos lá! E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, e não o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Oh, aleluia! Se prepare, meu irmão! Tem coisa boa chegando pra você! Oh, aleluia! Cara, assim, ó. A minha vida, a tua vida, tudo que sou, é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu podia ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Ah, eu sou nova criatura, nova criatura. Oh, aleluia! Somos nova criatura em Cristo Jesus. Yeah! Vamos lá do início.
A minha vida, a tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro eu te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura, eu sou nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu podia ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão, não, nova criatura. E tiro o pé do chão e eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus. Sim, mais uma vez. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo celebra e dança. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Somos nova criatura nele. Aleluia. E você cantasse isso junto comigo. O Deus proveu o fogo o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me abro por inteiro. Deus proveu fogo e o sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me abro por inteiro. Essa presença, aleluia, há uma presença real na sua vida, há uma presença manifesta. Deus proveu fogo
sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Diga isso. Sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por tudo que você tem feito em nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa noite, por essa quinta-feira, por essa semana, Senhor, que estamos no mês de maio e prestes também, Pai, a celebrarmos o Dia das Mães, domingo. Mas, Pai, nós queremos te agradecer desde já, não só pelas mães, mas por todas as famílias, Senhor. Mês de maio que muitas das vezes várias igrejas celebram, Senhor, o mês da família, Pai. Obrigado, Pai, por cada família bendita do Senhor. Eu declaro bênção sem medida na casa de cada um, Senhor, nesse exato momento. Obrigado, Pai, por essas famílias que estão agora reunidas diante dessa TV, diante desse computador, diante dessa câmera, Pai, para bendizer o Teu santo nome, para escutar a Tua palavra e se alimentar, Pai, daquilo que Você deixou para nós. Oh, Pai, muito obrigado. Te rendo graças, Pai, por tudo, Pai. Te rendemos graças, Senhor, pelo nosso ministério Verbo da Vida. Te rendemos graças, Pai, pela nossa nação do Brasil. Te apresentando, Pai, toda essa situação que está acontecendo, Senhor. E declaramos, Pai, que cessará tudo, Senhor, na parte dessa pandemia. E tudo, Pai, vai voltar. Não ao que era antes, mas vai voltar melhor, Senhor. Declaramos isso, Pai. A nossa nação chamada Brasil, voltando para algo melhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Obrigado por cada um do grupo de música, Senhor. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, que Teu Espírito Santo me use como instrumento, Senhor, para essas famílias hoje à noite. Declaramos, Pai, toda sorte de bênção. E nada faltando na nossa casa, Senhor. Nada faltando, tudo suprido, Senhor. Tudo suprido, Pai, no nome de Jesus. Independente da situação financeira, independente dessa pandemia,
nós chamamos a existência agora, Pai, todo suprimento possível, Pai, não só para a tua casa, a igreja, mas também para as nossas casas, Senhor. Declaramos que não haverá falta, Pai, e as contas vão estar pagas, Senhor, no nome de Jesus. Declaramos que não faltará para ninguém, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dizer amém aí, irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Boa noite, graça e paz. Tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para mais um culto da Igreja Verbo da Vida em Santo Amaro. Obrigado ao grupo de música. Vocês podem se acomodar e chama alguém que está ainda aí em outro compartimento aí da sua casa, em outro ambiente. Chama para junto de você para assistir esse culto. Manda vir para cá para poder a gente celebrar junto e a gente está compartilhando algo da parte do Senhor. Amém? Então, meu irmão, nessa noite eu quero compartilhar algo para você. E nós temos falado nesses últimos dias, não só fortalecendo a nossa fé, né? Os ministros dessa igreja têm ministrado palavras de fortalecimento, palavras de perseverança, palavras de fé, palavras de rompimento, palavras de semeaduras. Então isso são realmente momentos propícios para isso, irmãos. Mas você pode estar perguntando, pastor, mas esse momento é um momento de sequidão. Esse momento é um momento de pandemia, onde nada a gente está podendo fazer para poder ter perspectiva de colher alguma coisa. Não, meu irmão, pelo contrário. Pelo contrário. Oh, aleluia. Esse é o momento de nós semearmos. Esse é o momento de lançarmos a nossa semente, independente de qual seja a semente. Eu estou falando de qual seja a semente, não apenas a palavra de Deus sendo lançada, né? Essa semente para teus vizinhos, para teus familiares. Sabe, irmãos, eu tenho se alegrado muito porque pessoas têm se voltado ao Senhor, pessoas têm renovado as suas alianças ao Senhor, pessoas têm aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é lançar semente em tempo de crise ou em tempo de sequidão. Aleluia! Glória a Deus! E nós sabemos que essa semente, meu irmão, lançada, ela no futuro vai trazer uma boa colheita para nós. Independente disso que eu estou te falando, em relação a ser a semente lançada pela palavra, ou a semente mesmo, uma oferta na vida de alguém, uma cesta básica, você pagar a conta de alguém que esteja precisando, necessitando nesse momento. Sabe o que é isso, irmão? Lançar semente. Aleluia. No tempo da crise. Porque às vezes nós se preocupamos com aquela semente que está na nossa mão, mas não se preocupa com aquela semente que está na tua mão. Fica tranquilo e lança ela, porque ela vem lá do teu futuro e no meu futuro e vai trazer uma boa colheita. Independente, eu estou te falando, não cessa de pregar essa palavra, não cessa de ministrar essa palavra, porque no tempo devido haverá uma boa colheita. Eu quero aproveitar para dar um exemplo dessa questão de uma semente lançada. Irmãos, tivemos uma notícia maravilhosa esse final de semana, e justamente por uma semente lançada há tempos atrás, veio uma boa colheita agora. Então, há mais ou menos cerca de 2 anos, um casal, ou alguns casais da nossa igreja, então sempre quando tem cultos de casais, então eles convidam alguns outros casais amigos. E um desses casais participou de um dos nossos cultos de casais, há cerca de quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos. E participaram do culto de casais, receberam a palavra, gostaram do ambiente da igreja, mas foram embora. E alguns casais que são amigos dele no normal, se encontram sempre com esses, se encontravam sempre em reuniões, em familiares, né, ou em aniversário, e enfim, eles ainda não tinham se convertido, mas para a honra e glória do Senhor, e para essa semente que foi lançada, naquele tempo, aquela semente foi lançada, mas no tempo certo deu fruto. Quando foi agora, nesse final de semana, esse casal nos procurou, né? Procurou um dos casais que tinha convidado eles, e depois foram lá em casa,
e disseram que aceitava Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Oh, aleluia, meu irmão. Isso é tempo de celebrar, porque foi uma semente lançada há quase 2 anos. Mas o fruto veio no momento certo. A colheita ela é certa, meu irmão. Então você não pare de propagar essa palavra. Não cesse de falar essa palavra e de meditar nela dia e noite. Porque a palavra do Senhor, ela vai, mas não volta vazia. Essa palavra, ela é fiel, meu irmão. Essa palavra é fiel e de aceitação. Oh, aleluia, não cessa de pregar ela. E nós, principalmente eu, ultimamente tenho ministrado muito a respeito disso, de você saber a posição que nós somos e que nós temos em Cristo através dessa palavra. Então nós temos que ter essa certeza. Irmãos, eu vou te trazer alguns exemplos da Bíblia aqui, onde momentos de crise, onde em alguns momentos, quando nós atentamos à voz do Espírito Santo, quando nós atentamos à voz de Deus, em meio à crise ou em meio às coisas contrárias aos nossos olhos, haverá uma boa recompensa, haverá boas colheitas. Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, em algumas partes aqui. Essa noite eu quero te convidar a abrir tua Bíblia agora. Abre lá em Romanos, capítulo de número 8, por favor. Livro de Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. A gente vai ler alguns textos bíblicos hoje. Hoje a gente vai manusear um pouco mais a Bíblia. Bastante texto, eu vou estar alguns falando aqui para vocês, outros eu vou estar apenas, vou estar citando, né, e alguns eu vou ler. Romanos capítulo 8, verso de número 11. Você está lá? Aleluia! Dá um glória a Deus, irmãos, aí. Oh, glória a Deus! 8:11 diz o seguinte. Paulo escrevendo à igreja de Romanos aqui, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Repita comigo, diga assim: o Espírito Santo habita em mim. Isso para aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Aqueles que ainda não confessaram, ainda tem o Espírito Santo sobre. Mas essa é a oportunidade de você estar aí e podendo fazer isso. Então você, por favor, você chega e diz, novamente, diga assim: o Espírito Santo é o que habita em mim. É o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo. Pastor, e o que é que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que todas as vezes, meu irmão, que você pensar em desanimar, que você pensar em dizer assim: eu estou muito fraco, minha vida está muito corrida, não nesse momento agora de quarentena, mas eu estou dizendo no decorrer do tempo. Você pode chegar e dizer assim: mas está muito corrida, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu não estou vendo nada acontecer. Meu irmão, lembra desse versículo: o Espírito Santo habita em vós. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. E o que é que isso tem a ver, pastor? O que é que o senhor quer dizer com isso? Que aquele Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo é o que todos os dias, quando você acorda, ele acorda comigo e com você. E é esse mesmo Espírito que você vai dizer: Pai, se eu estou fraco, eu sou forte por causa de você. Pai, se eu estou vendo que não está acontecendo as coisas, mas nos meus olhos naturais, eu não vejo as coisas da maneira que você vê. Mas eu quero ter os meus olhos abertos e fitos em você. Eu quero ter os meus olhos espirituais
abertos para enxergar as coisas que estão acontecendo. É assim que todos os dias, todas as manhãs, você tem que se levantar e saber de uma certeza que o Espírito Santo habita em nós e ele revigora as nossas forças todos os dias. Oh, aleluia! Você, quando amanhecer, que acordar, você vai olhar e vai dizer: muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor me deu. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor habita em mim e as minhas forças estão fortalecidas, renovadas em você. Aleluia, irmãos. Oh, glória a Deus. Eu te falei que esse é o momento de lançarmos algumas sementes. Deixa eu trazer algumas coisas aqui para vocês, em relação até mesmo, porque eu quero falar em relação a usar essa palavra da maneira correta e ser obediente à voz do Senhor, ser atento, estar atento à voz do Senhor, para que as coisas comecem realmente a acontecer em nossas vidas e a gente não fique apenas olhando acontecer na vida do outro. Né? Não se contente ou não fique apenas estático em olhar as coisas acontecer com as outras pessoas. Não, tem que acontecer comigo e tem que acontecer com você, meu irmão. Ela tem que acontecer, porque Deus, Ele nos dá a condição para isso, porque nós somos filhos e herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, deixa eu te dizer algo aqui. Abre lá em Provérbios, capítulo de número 21. Provérbios, capítulo de número 21. Deixa eu te falar algo aqui. Provérbios 21 diz o seguinte. Capítulo 21, verso de número 20. Provérbios 21, 20 diz o seguinte. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tesouro e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o desperdiça. O que é isso, pastor? A Bíblia se refere, quando a Bíblia se refere, normalmente, ela se refere a azeite, é quando tem unção. A palavra azeite aqui, normalmente ela se refere a unção. Então vamos fazer parafrasear aqui, né, nesse contexto, nesse versículo, dizendo o seguinte: tesouro desejável e unção há na casa do sábio. Oh, aleluia! E o que mais, pastor? Mas um homem insensato o desperdiça. O que é isso? Quando você está agindo naturalmente, quando você está apenas agindo conforme o teu e o meu entendimento, o nosso próprio entendimento, como a própria Bíblia diz, que nós não devemos nos estribar ou não andar de acordo com o nosso próprio entendimento, não anda nas leis naturais, leis que eu falo assim, nas nossas mentalidades, nos nossos pensamentos naturais, mas nós devemos sim andar conforme a palavra do Senhor, nós devemos andar conforme a orientação do Espírito Santo. Então, quando nós andamos na orientação do Espírito Santo, a Bíblia diz que é um tesouro desejável. E neste local há unção. E onde há unção, há prosperidade. Há algo novo sempre chegando, meu irmão. Não há falta. Oh, aleluia! E quando ela fala aqui de pessoas, aqui de homem sábio, ela está dizendo, olha, porque a sabedoria, a própria Bíblia diz, quer sabedoria, peça a Deus. Então nós temos que pedir a Ele essa sabedoria. Salomão, na época em que Deus conversando com Salomão, Deus perguntou, Salomão, faz um pedido. E Salomão disse, me dê sabedoria. Só que antes disso, se a gente voltar um pouco antes, o próprio pai de Salomão, Davi ensinou ao filho, e dizendo assim, peça sabedoria, use a sabedoria, para que conduza o teu reinado. Então ele pediu essa sabedoria, e por ter pedido a sabedoria, Deus disse, olha, só porque você não me pediu riqueza,
nem me pediu fortunas, bens, eu vou te acrescentar tudo isso, porque você me pediu essa sabedoria. Oh, aleluia, irmão. E por que eu quero te trazer isso? Porque na casa de um homem sábio, porque eu estou falando, me referindo ao homem agora, porque diretamente a você, homem, você que é marido, você que é o cabeça da casa, porque o homem, segundo a Bíblia, ele é o sacerdote do seu lar. Você está escutando isso que eu estou falando? Você é o sacerdote da sua casa. Então, o sacerdote, ele é o cabeça, ele é que tem que receber as instruções de Deus, ele é que tem que administrar a sabedoria que Deus dá para a vida dele. Sabe, irmãos, Deus, ele levanta homens em meio às crises, mas ele dá uma instrução aos homens, para que aqueles homens possam trazer prosperidade, não só para a vida dele, mas para a vida de muitos. Eu vou citar algumas coisas aqui a respeito, como eu te falei anteriormente, e você vai anotando aí, para conferir posteriormente, tá certo? Para a gente não perder muito tempo aqui. Então eu vou te falar a respeito do seguinte. Em Gênesis capítulo 12, a gente sabe que teve a chamada ali de Abraão. E no decorrer do capítulo 12, a gente sabe que conta lá em Gênesis 12 que Abraão desceu ao Egito. E Deus tinha dito a Abraão para não descer ao Egito, mas Abraão desceu, ele e a sua esposa Sara. E Abraão teve que chegar ali e usar de uma forma que não era o normal, e dizer que Sara era irmã dele, e dizer que Sara não era esposa. E ele acabou sendo descoberto ali, e ele passou por uma situação não muito agradável, e acabou saindo dali, mas ele não era para ter descido até o Egito. Mas, mais para frente um pouco, isso também não fez com que Abraão perdesse a prosperidade dele, né? Ele foi bem fiel ao Senhor, e nós sabemos disso. Mas lá no capítulo de número 26, né, o filho da promessa, né, de Abraão, e Isaac, a partir do capítulo 26, você pode ler a partir do verso 1, e ele vai começar a contar a história que Isaac estava numa região lá chamada de Gerar, numa cidade chamada Gerar, e ele tem uma vontade, mesmo a vontade que o pai dele teve, ele teve de descer para o Egito. Mas aí Deus fala com ele e diz, não desça ao Egito, fique aí em Gerar. Mas só que naquela região de Gerar, naquela época, estava acontecendo uma crise muito grande, onde pessoas estavam padecendo de fome, onde várias famílias ali já estavam saindo daquela região, e não estava acontecendo nada. E Isaac vai falar está lá perto das terras dos filisteus, e vai falar com Abimeleque, e ele também usa da mesma situação que o pai, Abraão, e ele diz que a esposa dele é irmã, mas Abimeleque vê aquela situação depois e encontra ele fazendo carícias na esposa, e diz, olha, isso aqui não é tua irmã, porque você não vai fazer carícia assim. Enfim, o rei descobriu aqui dali, ele contou que foi por medo de ser morto por conta dela, por ela chamar muita atenção, ela ser uma mulher bonita. Mas aí o rei deixou ele lá e avisou ao povo, quem tocar nesse casal vai morrer. Mas aí ele ali começa a cavar poços, e cada poço que ele cava, e ele começa a prosperar e crescer, enriquecer. Não só ele, como também ele começou a formar um grande exército. E ao ponto dos filisteus ficarem com medo daquela situação e botar Isaac para fora daquela terra. Agora, tudo isso por quê? Porque ele atentou, ele obedeceu a uma voz. Ele foi sábio ao ponto de obedecer a voz do Senhor e não descer até o Egito. O Egito, naquela época, é tido como o mundo hoje, né? Qual mundo? O normal, que não é o nosso, que a gente, nós somos do reino dos céus, né? Mas habitamos nesse mundo, que é tido como o Egito na antiga aliança. Então, para que nós possamos estar trilhando esse caminho, e que as promessas do Senhor comecem a acontecer na nossa vida, nós temos que ter a sabedoria de andar segundo
o conselho de Deus, as orientações de Deus, e não conforme o salmista fala, no Salmo 1, dizendo, não andeis segundo o conselho dos ímpios, nem nas rodas dos escarnecedores. Meu irmão, sai fora desses grupos, sai fora dessas pessoas, que não está te levando para nada, que não está fazendo você avançar, crescer. Sai fora disso, irmãos. Eu estou dizendo que você não ter amizade com eles, é você não ter associações. Porque eu posso ter amizade com uma pessoa sem me associar com ela. Amém? Oh, aleluia. Então, a gente sabe que ali naquele período, em Gênesis capítulo 26, Isaac cavou vários poços e as pessoas começaram com raiva de Isaac ou com inveja de Isaac, começaram a tampar os poços que Isaac estava cavando, mas todo poço que Isaac cavava, dava água. E o pessoal ia lá e jogava entulho, mas todo poço que Isaac cavava, dava água. Até ele cavar o último poço e ninguém mais tampar o poço, e ele botou o nome de Reobote, aquele poço, onde começou a prosperar ali, ele já era próspero e ali enriqueceu mais ainda. Irmãos, Deus vai usar a mim e a você nesse período de crise. Deus sempre levanta um no período de crise, para que nós possamos ter a sabedoria e a visão dele, para não deixar faltar, nem para a nossa vida, nem para os nossos. Oh, aleluia! Outra situação foi com José, meu irmão. José foi levantado no momento certo. Sabe, às vezes a gente fica olhando, não, mas ele cumpriu as etapas, e ele foi levantado no momento certo, como o número 2, como o segundo maior daquela região, quando ele foi levado até a mesa do rei lá, do faraó, e ele desvendou aquele sonho, e naquela hora ele se tornou governador daquela região. E na hora que ele se torna o governador, ele já tinha visto qual era o sonho que ia acontecer. Então o que é que ele fez? No momento que viria a crise, Deus levanta um para que o povo dele não perecesse. Aleluia! Vocês estão entendendo isso, irmãos? Será que vocês estão compreendendo isso? Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, meu irmão, use a palavra do Senhor. Seja sábio, a sabedoria vem de Deus. E nós temos que pedir a Ele. Então, use a palavra, seja uma mulher e um homem de oração, porque é na oração que nós buscamos a resposta de Deus. Deus vai nos responder, irmão, em orações. Tira teu momento, teu devocional, ore em línguas, irmãos. Começa, quanto tempo você tem tirado nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, já que você está em casa? Quanto tempo você orou em línguas? Eita, pastor, quanto tempo você tem tirado do teu devocional? Para tirar um tempo de oração mesmo. Sabe, irmãos, oração nos coloca em uma posição muito melhor. Porque quando estamos no momento... Agora, a oração que eu falo não é uma oração só de pedir. É uma oração devocional, onde você vai começar a orar em línguas, e vai ter momento que você vai ficar ali, em silêncio, para escutar a voz do Senhor, e saber qual é a estratégia que Ele vai te dar para esse momento. Você que é autônomo, você que está com essa situação dessa pandemia, negócios seu fechado, Deus tem dado estratégia para várias pessoas, irmãos. Recente, a gente recebeu também uma ligação de uma pessoa que no início dessa crise, dessa pandemia, essa pessoa tinha um negócio e não pôde mais comercializar esse negócio por conta do fechamento do comércio, tudo. E ela ficou sem saber o que fazer e, de repente, até mesmo ficou preocupada em passar situação difícil, mas Deus deu uma estratégia a ela, e ela falando com a irmã Ana Lúcia, ela dizendo: irmã, eu tive uma estratégia aqui do meu negócio fazer em casa, e comecei a botar a entrega e tal, e começou a dar certo, e começou a funcionar. Hoje eu estou bem, eu estou até, as minhas vendas cresceram um pouco mais do que eu tinha antes, naquele meu próprio local. Oh, aleluia!
Por que isso, irmãos? Começou a orar e recebeu instrução vinda dos céus. Sabe, irmãos, o que é que você tem feito nesse período de pandemia? A gente tem batido muito nessa tecla aqui. Os ministros têm falado muito nessa situação. Não fica atento ao que a televisão está falando para você, meu irmão. Não se atenta a essa questão só de assistir morte. O que é que você tem alimentado a sua mente? O que é que você tem alimentado o teu espírito? Você tem feito devocionais com tua família? Você tem louvado ao Senhor? Irmão, você tem juntado a tua família para adorar o Senhor, cantando louvores, hinos, salmodiando? Isso vai fazer aquilo que eu te falei logo no início aqui, quando a gente leu. Em trazer a unção de Deus para a nossa casa. A unção de Deus, conforme está aqui em Provérbios 21:20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Quer dizer, tesouro desejado e a unção há na casa do sábio. O que é que você tem colocado na sua casa, meu irmão? Traga a unção do Senhor. Nós carregamos isso dentro de nós, essa unção. Isso que eu falo, não estou falando do Espírito Santo dessa forma. Ele habita em nós, mas existe uma unção na nossa vida. E como você tem agido dessa forma? Sabe, irmãos, Deus levanta Abraão, Deus levanta Isaac, Deus levanta José em meio às crises. Deus sempre tem os seus para levantar em meio às situações difíceis. E hoje não é diferente, porque o mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje e vai continuar sendo o mesmo Deus eternamente. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, nós temos que entender que as coisas que Deus traz para a nossa vida, irmãos, Ele não traz apenas por trazer, Ele sempre traz com uma instrução para que nós possamos usar aquilo como uma semente para hoje. A nossa semente, ela pode sair da nossa mão, seja ela através de valores, ou seja ela através de uma ação, de um trabalho, sabe? Ela pode sair de nós hoje. Bota uma coisa na tua cabeça, a semente, ela sai da nossa vida hoje, mas ela sai da nossa mão, ou do nosso corpo, ou da nossa mente, naquele momento, mas ela não sai da nossa vida, porque ela vai lá no futuro, e lá no futuro a gente vai colher essa mesma semente que a gente plantou. Oh, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, irmãos, mas eu quero trazer para vocês sobre caminhos que nós temos que percorrer em meio a essa situação, onde vai nos trazer prosperidade. O que é isso? Crescimento, avanço. Não fica com medo do que vai vir depois. Não, o amanhã pertence a Ele, mas pede a sabedoria para saber quando sair dessa... Irmão, deixa eu te mostrar algo aqui maravilhoso. Deixa eu te dizer algo aqui. Abre lá em Mateus capítulo número 7. Mateus capítulo 7. Mateus 7, 2 fundamentos maravilhosos. Você já conhece essa passagem, verso 24. Mateus 7, 24. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, diga assim, os que ouvem as palavras de Deus. Diga de novo, os que ouvem as palavras de Deus e pratica. Diga ouvir e praticar. Diga de novo, diga ouvir e praticar. Porque não adianta só ouvir, irmãos, porque a própria palavra vai dizer aqui que é ouvinte negligente. Vamos seguir aqui adiante. Ele diz, verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, meu irmão, aqueles que ouvem e não praticam, é como se estivesse um homem insensato. O que é isso? Sem alicerce, sem base. Por quê? Porque você está edificando a tua fé em coisas momentâneas ou naturais. E fé não é natural. Fé, ela vai além do nosso racional. Ela é irracional, irmão. Ela vai além das nossas imaginações. A fé, ela é sobrenatural. O que é isso? Natural, sobrenatural. Natural, terrena, naturalmente, humanamente falando, pode acontecer. Sobrenatural, vai acontecer. Oh, aleluia! Fé não é apenas você olhar e dizer, eu tenho fé que, vamos lá, uma fé natural. Fé natural. Eu tenho fé que essa pandemia vai passar e vocês vão voltar todos para aqui para a igreja. Fé natural. Por quê, pastor? Porque vai acontecer, de todo jeito, um dia vai acontecer. Essa pandemia não vai durar para sempre, vai acabar. E a minha fé, eu estou usando uma coisa natural, óbvia, que vai acontecer. Fé sobrenatural. Para a semana, de repente, volta todo mundo para a igreja. Oh, aleluia! Fé sobrenatural. Aquilo que menos as pessoas esperam, o que está fugindo do natural, do racional, bum, acontece. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, é você praticar essa palavra. A questão desses dois alicerces que eu estou te falando aqui, não é só dizer que está numa rocha e dizer que está na areia. Mas eu quis trazer isso também para dizer a você o seguinte: qual é a sabedoria que Deus tem te dado para quando sair dessa pandemia? Porque aqui você viu que veio a chuva, veio os ventos, veio tudo para quem estava na palavra e para quem não estava. Para quem ouviu e praticou e para quem ouviu e não praticou. Vieram para as duas casas e houve um abalo geral. Agora, essa pós-abalo é o que eu quero trazer para você. Como você vai sair dessa pandemia? Como você está ao término dessa pandemia? Porque se fortalece agora, mas aí quando terminar a pandemia, e agora? Eu vou fazer o quê? As estratégias que Deus te deu agora, querido. As estratégias e orientações que Deus está te dando agora. Começa a usar isso para quando sair dessa pandemia. É aí onde vai haver a diferença daquelas pessoas que estão ouvindo e praticando essa palavra. Enquanto alguns vão começar a botar mão na cabeça, enquanto alguns vão começar a puxar cabelo e vai dizer, e agora? Você diz, não, agora eu já tenho minha estratégia traçada aqui. Homem sábio, mulher sábia. Aleluia! Oh, glória a Deus, a palavra, ela nos traz isso, irmãos. Então nós temos que ter esse alicerce. Sabe, vai lá para Hebreus capítulo número 10. Hebreus capítulo número 10. Glória a Deus. Hebreus 10. Vamos para o versículo de número... Vamos ler o 19. Aleluia. Eu quero ler o 23. Essa parte aqui o escritor de Hebreus, ele fala do privilégio que a gente tem de ter o acesso livre, né, à presença de Deus. Então, no 19, ele diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós já temos esse acesso. Eu e você já temos esse acesso. Nós já temos o acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso é certo. Agora veja o que é que diz o escritor de Hebreus no verso 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Oh, aleluia!
O grupo de música pode vir. Oh, aleluia! Irmãos, guardemos firme. Guardemos firme. Guardar firme, o que é guardar firme? É você segurar com firmeza, é você, sabe, não largar, é você deixar aquilo enraizado dentro de você. Nada vai tirar isso de você, nada vai arrancar essa convicção, nada vai poder tirar, extrair isso de você, ninguém vai poder roubar isso de dentro de mim e de você, irmãos. Essa palavra ela tem que estar arraigada dentro do nosso coração. Então o escritor do Hebreus diz: guardai-vos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Porque quem fez a promessa não foi um pastor, quem fez a promessa não foi papai, não foi mamãe, quem fez a promessa não foi o teu irmão, quem fez a promessa foi Deus. Aleluia, aleluia. Quem fez a promessa foi Deus e é fiel para cumprir, meu irmão. 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 5, abre lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23 e 24, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, Ele é quem nos chama, Ele é quem vai fazer. Ele é quem nos chamou e disse que tinha uma promessa. Então Ele é quem vai cumprir essas promessas. Oh, aleluia! Mas como vamos receber isso? Sendo fiel, guardando essa confissão, guardando essa palavra no nosso coração. Como nós vamos ter essa situação? Sabendo que, do mesmo jeito que Ele usou Abraão lá no Antigo Testamento, Ele usou Isaac naquele período lá em Gerar, Ele usou a José lá no Egito, para poder manter, deu sabedoria, para poder dar suprimento à sua casa e aos seus familiares, e todo o seu povo. Do mesmo jeito que Ele usou a esse povo lá no Antigo Testamento, Ele vai usar sim a mim e a você. Ele tem usado a mim e a você, nesse período de pandemia, nesse período de crise. Nós não vamos deixar isso nos abalar, irmãos. Não vamos deixar isso nos abater. Não deixa isso, porque eu vou relembrar você, Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Segundo o profeta Daniel, Deus é o Deus que Ele muda as estações, irmãos. Está lá em Daniel. Romanos capítulo 8. Eu quero finalizar já com isso. Romanos 8:11, eu quero voltar lá de novo. 8:11, ele diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo, a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. É esse mesmo Espírito Santo que vivificou a Jesus Cristo, é o que habita em nós e que vai todos os dias nos fortalecer para alcançarmos as promessas que está determinada para nós, que já está todas prontas para que nós possamos alcançá-las, esperando a cada um de nós caminhar conforme a sua palavra, a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos seguir e ser bênção na vida de pessoas. Em meio à crise, haverá sabedoria para nós, para sairmos dessa situação. Paulo, haverá sabedoria, Paulo, para você, para sua esposa, estratégia para que vocês saiam desse meio de uma forma diferente, para que as pessoas olhem para você e digam assim: rapaz, como é que tu tivesse uma ideia dessa? Pois foi Deus que me deu. Aleluia. Não faltará nada na sua casa. Não faltará nada, meu irmão. Por mais que o diabo queira se levantar e mostrar o contrário, ei, chegou tarde. Pode dizer a ele: ei, chegasse tarde. Porque o Deus que habita em mim é muito maior. O Deus que habita em você, o Deus que está na sua casa, junto com vocês,
É o mesmo Deus que estava na antiga aliança. É o mesmo Deus que andou com Paulo. É o mesmo Deus, irmão, hoje ainda, Paulo. Aleluia. Ah, meu irmão, você é ungido. Então use, traga essa unção para a sua casa. Use essa unção dentro da sua casa. Aleluia. Use, irmão, a unção na tua casa também. Oh, aleluia. 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 Vamos, fica de pé aí onde você está. Fica de pé. Levanta. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Pastor Tessinho, vamos fazer um louvor. Vamos adorar. Diga assim: diga eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu sou sábio. Diga: eu tenho uma unção. A minha casa é ungida. Não faltará. Não faltará. Estratégias estão chegando. Fale isso com convicção, irmãos. Não assista esse culto apenas, ou não assista aos cultos como se estivesse assistindo a um filme. Você tem que interagir, participar. Por que a gente faz isso? Porque você está no culto, só não está presencial, mas faça aquilo que você faria se estivesse aqui. Está com vontade de correr? Corre! Está com vontade de pular? Pula! Oh, aleluia! Vamos louvar o Senhor! Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. E Ele é fiel pra cumprir. Fala isso, irmão. Tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. E Ele é fiel pra cumprir. Tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Tudo que Ele te prometeu é teu, irmão. Tudo que Ele prometeu pra mim é meu, irmão. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Oh, glória a Deus. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. E Ele é fiel pra Diga isso, Ele é fiel pra cumprir. tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. E Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu, tudo que me prometeu é meu. Diga: é meu. Fale isso, diga assim: é meu. Se Deus prometeu, é meu. Porque se aquele contrato é meu. Sabe, irmão, deixa eu te dizer, tivemos mais duas notícias maravilhosas esse final de semana. Só vai, pastor, o senhor só fala de notícia boa, meu irmão. E eu vou te falar de notícia ruim. Eu vou te falar o que aconteceu. Eu vou te falar de coisas boas, é isso. Eu fui chamado para levar as boas novas do Senhor. E não tá falando de morte, de coisa ruim. Eu e você tem que usar os nossos lábios para exaltar as coisas que Deus fez na nossa vida. Então, mais duas pessoas chegou para mim esse agora final de semana. Todas duas promovidas. E uma delas, deixa eu te dizer, chegou para mim e disse: pastor, eu fui me chamado na empresa e me disseram que eu ia ser promovido. Só que meu salário já aumentou antes da promoção. Eita, glória a Deus. Eu disse: como é, meu filho? Ele disse: eu já recebi um salário com aumento, mas na minha promoção ainda não saiu. Aí eu disse: coisas de Deus. Como é que pode isso? A mente vai dar um nó, mas não vai entender. Mas já veio o aumento antes da promoção chegar. O que é isso? O que é isso? Sobrenatural. Deus é fiel. O outro chegou e disse: olha, houve lá uma reunião e agora começaram a distribuir as coisas lá e
Me botaram já para um outro local e fui promovido, pastor, agora. Eu estou em outro local, mas fui promovido. Eu digo, como é? Já estou promovido lá, já fui, já está tudo certo, só vou acertar agora as bases lá do salário, como vai ficar. Eu digo, como é, rapaz? 2 promoções nesse final de semana. Irmão, pastor, o senhor só está falando isso para me alegrar. Então fica com a historinha de te alegrar. Enquanto o outro recebe. Receba aí, meu irmão. Receba aí. Receba a promoção. Receba teu emprego. Receba um contrato fechado. Receba coisas novas chegando para você. Clientes novos chegando para você. Cliente em meio à pandemia, pastor. Em meio à pandemia. Não vai faltar cliente. Oh, aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Ai, Rafael. Recebe aí, Rafael. Recebe, Rafael. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Termina aí mais um pouquinho desse louvor. Ele é fiel para cumprir, pastor Tezinho. Eu olho para o alto, sei que não demora, o teu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. E ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, aleluia. Tudo que ele prometeu é meu. Aleluia. Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmãos. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos. Muito obrigado, irmãos, por estar junto com você nessa ministração. Mas vamos agora aproveitar essa mesma euforia, essa mesma alegria, essa mesma celebração. E a gente vai falar para você dos dízimos e das ofertas. Lembra que eu falei que você pode lançar vários tipos de semente? Essa é mais uma semente que você vai lançar. Então você vai estar lançando a semente da oferta ou vai estar devolvendo o teu dízimo. Sabe, irmãos? Você pode fazer a tua transferência do valor para a nossa conta corrente, a nossa conta, né, bancária, que está aparecendo aí, né, os dados, está lá da Caixa Econômica, você faz a tua transferência pelo teu aplicativo. Pastor, eu não tenho aplicativo, não tenho como fazer, não tem problema, meu irmão. Você vem aqui na igreja, passa no teu cartão de débito, na nossa maquineta. Então a gente tem os 2 horários que a gente vai estar aqui. Os nossos novos horários de atendimento do administrativo é na quarta-feira e agora também no sábado. Quarta e sábado, das 18 às 19h30. Então esse é o horário que vai estar funcionando o nosso administrativo. Então você vem, passa o teu cartão de débito ou traz a tua oferta, o teu dízimo e coloca aqui no gasofilácio, aqui embaixo, que já está funcionando, e a gente vai estar recebendo isso. Pastor, e se eu não puder ir até você? Entre em contato conosco, passa uma mensagem para a gente vê como vai fazer, tá certo? Em relação, se caso tem aí um noticiário aí que está correndo por aí de um tal de lockdown, né, que a cidade de Recife está para entrar nessa situação, e ninguém vai poder estar saindo de casa. Então a gente vai ver uma estratégia, caso isso aconteça, né? Mas a gente vai ver uma estratégia disso aí. Domingo a gente vai estar informando mais alguma coisa, se caso isso acontecer, tá certo? E não perde essa oportunidade de semear, irmão. Eu quero aproveitar e agradecer a você, semeador dessa casa, dizimista dessa igreja, porque você tem pego junto conosco. E continua assim, porque não vai faltar para você. Amém? Eu quero aproveitar também, antes de finalizar esse culto, e nesses mesmos dias, irmãos, eu falei a semana passada, e a partir desta semana agora, a gente vai estar começando a levantar uma nova arrecadação de alimentos para podermos fazer cesta básica para algumas pessoas, né, algumas famílias. Então, se você quiser também cooperar com esses alimentos, vocês aproveitam nesse mesmo período o administrativo aberto, que é na quarta e no sábado, das 18 às 19h30. Traga o seu alimento não perecível. Pastor, o que é que eu posso levar? Arroz, feijão, açúcar, biscoito, macarrão, café, traga carne em lata, tá certo? Mas entre em contato conosco, a gente vai estar te passando aí algumas listagens e a gente vai estar arrecadando isso, tá certo? A partir
de sábado agora, você já pode trazer. E já está aparecendo aí os nossos dados aí, em relação ao telefone também, tá certo? Vai estar aparecendo aí o telefone e o zap que você vai estar em contato com, possivelmente, saber quais são as listagens, tá bom? Então, quero agradecer a vocês por essa noite, quero agradecer por esse culto, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez de estar participando com vocês aí na sua casa. Espero que vocês tenham recebido isso muito e fecha teus olhos agora para a gente estar orando. Pai, nós te rendemos graças por essa noite. Muito obrigado por esse culto, por essa palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que você fez, Pai, e vai continuar fazendo. Pai, eu tenho certeza, Pai, que coisas novas já chegaram até esses lares. Eu tenho certeza, Pai, que agora mesmo eu estou orando, mas já tem gente já recebendo coisas novas, Pai. Aonde eles estão aí, Pai? Eu quero te agradecer por esse culto, quero te agradecer pela nossa saúde, pela saúde de todos, Pai. E declarar, Pai, pelo o nosso Recife, o Pernambuco, Pai, que possamos avançar nessa cura, Pai, dessa pandemia, desse Covid-19, e que não vai acontecer, Pai. Nenhum mal sucederá, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro isso. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Um abraço para você. Fica na paz. Deus abençoe. E até domingo. Domingo, fica ligado aí nos Instagram da igreja e no meu Instagram, para ver se vai ter live no domingo pela manhã. Amém? Um abraço. Shalom.